Bom dia, a gente vai fazer uma entrevista com a Josiane Hitz sobre o jornal impresso. E a gente tem a Ingrid e o Rodrigo Kuzma entrevistando. O Henrique Cabral fez o roteiro e o Leonardo Chaves tá nas câmeras. E a gente queria começar perguntando sobre como você decidiu começar a sua carreira e continuar ela no jornal impresso. Na verdade, foi uma questão de oportunidade. Não era a minha intenção. Na faculdade, o que eu mais gostava era televisão e rádio. Nem pensava em fazer impresso, assim, era a última coisa que eu gostava na faculdade. Só que o primeiro emprego, ainda na faculdade, no segundo ano, que pagava bem e apareceu a oportunidade, foi no jornalismo impresso, lá no Indústria e Comércio. Que, na verdade, eu consegui a vaga porque eu fui a única que falei que gostava de política. Ninguém gostava, eu gostava, e eles me contrataram. E aí eu comecei a fazer política e matéria, era para repórter de política, e gostei, foi diferente, fui aprendendo, estava no segundo ano da faculdade, fui meio que aprendendo tudo junto. E aí a minha editora foi toda uma consequência de sortes e oportunidades, na verdade. Porque a minha editora estava grávida, e aí, dali um tempo, ela teve que sair e daí assumiu uma outra pessoa, editoria, que não deu certo. E eu, como era muito organizada na hora de entregar as matérias e tal, acabei que assumi a editoria muito cedo, assim, e fui entrando. E fiquei ali 2 anos como editora de política. E quando eu vim pra cá, eu já vim como editora de política, porque eles precisavam de uma editora de política com um pouco de experiência. Então eu entrei aqui quando eu tinha acabado de me formar, na verdade, mas eu já tinha 2 anos de experiência. Desculpa a pergunta, mas que ano que é mais ou menos isso? Eu comecei em 95. Daí fiquei até 97 na Indústria e Comércio, e no começo de 97 eu vim pra cá. Entendi. E aqui estou. Mas como que você acabou se apaixonando também pelo jornalismo em si, voltando um pouco antes? Como você escolheu? Olha, eu não me lembro quando, assim. Como eu falei, eu gostava muito de TV, tipo de jornalismo de TV, acompanhava muito, rádio também. E eu não me lembro quando que eu decidi. Eu sei que eu não pensava nunca cogitei fazer outra coisa. Tipo, eu fiz letras na Federal, meio que junto, assim, mas eu fiz pra complementar a parte do jornalismo. Achava que ajudava, que se encaixava e tal. Nunca também pensei em ser professora de português nem nada. Assim, eu fiz já pensando em complementar. Então eu não me lembro, assim, eu sempre quis ser jornalista, desde criança, assim, não sei exatamente em que momento isso aconteceu. Mas o jornalismo impresso não era o meu objetivo durante a faculdade. Tanto que na divisão de trabalhos que a gente tinha de turma, eu sempre ficava meio de fora do impresso. No final, na verdade, no último ano, eu acabei virando editora-chefe do jornal... Não sei se é o mesmo nome agora na PUC, até esqueci, Comunicare, né? É o mesmo, ainda é. Aí eu fiquei editora uns 3 meses, assim... Mas aí eu já tinha uma experiência um pouco do impresso no jornal Indústria e Comércio. E aí eu fui ficando, assim, né? Então... E aqui eu entrei como editora de política. E aí acho que em 2000, em 99 eu virei secretária de redação. E em 2001, 2001, acho, eu assumi a chefia de redação. Cedo até. Bastante cedo, né? Foi tudo muito cedo. E foi tudo muito oportunidade, assim, sabe? Porque eu ia me metendo nas coisas, assim. Então eu terminava a minha parte da edição de política, eu queria saber como é que fazia capa. Como é que fazia não sei o quê. Daí eu ficava olhando, porque eu queria aprender como é que era. Aqui no jornal eu aprendi muito sobre a parte gráfica, por exemplo, que era uma coisa que na faculdade a gente teve muito pouco. Né, diagramar, designer e tal. A gente tinha um chefe de redação que era muito, muito de vanguarda nisso, Flávio Costa. Então eu aprendi muito com ele isso também. Então, assim, eu meio que aprendi bastante coisa na faculdade, mas eu acho que na vida prática foi o que eu mais... Se complementou, né? Se complementou muito, muito rapidamente, assim. E muito de eu ser metida mesmo. Tipo, eu quero saber como é que faz isso, eu quero saber como é que faz aquilo. Proativo, né? Até hoje eu sou assim, né? Tipo, agora a gente começou com o estúdio de podcast, vídeos no Instagram, a gente contratou a Luísa pra fazer isso. E eu quero aprender. Eu falei pra ela, essa semana ela vai me dar aula de como fazer o vídeo. Eu tenho que saber tudo que todo mundo faz aqui, porque se alguém falta, eu tenho que saber fazer. Sim. Então, essa curiosidade eu acho que é técnica.
é muito importante, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente vai só escrever. Não, Sim. você vai escrever, mas você vai ter que editar, você vai ter que ter noção do design. Vale para o impresso, vale para o site, vale agora para audiovisual. Quer dizer, a parte técnica é uma coisa que eu sinto que as pessoas não dão muita bola, mas é muito importante. Sim. Muito importante. É tudo, é toda a parte de trás, né? Então Exatamente. eu acho que até às vezes você também, tipo, por exemplo, você se torna um profissional muito mais completo se você conhece dessa parte e tipo, eu acho bastante importante. A gente vem aprendendo bastante um pouco na faculdade sobre essa parte audiovisual e tal. A gente tem fotografia junto e tal. Sim. Então, tipo, é super importante, porque você vai precisar disso tudo. Tem matérias, por exemplo, que surgem da fotografia. Sim. Às vezes o nosso fotógrafo chega e fala, olha, eu tenho essa foto aqui. Olha que linda essa foto. Meu Deus, essa foto é linda demais. Vou bolar uma pauta para usar essa foto. Então, assim, existem muitas formas de você fazer um jornalismo legal e os caminhos são muito amplos, sabe? Não é aquela coisa quadradinha, assim, sabe? Sim. É uma coisa muito ampla, assim. Então, você tem que ter noção de fotografia, você tem que ter noção de audiovisual, você tem que ter noção de design, no caso do site e do impresso, principalmente, também, né? Sim. E é uma coisa que você vai aprendendo na prática e é muito importante, que a gente acha que só chega, escreve e acabou. Não, Sim. você tem milhares de coisas para pensar e quanto mais você souber, mais vai ficar legal o trabalho final, né? Sim, claro. E com o mundo se tornando cada vez mais tecnológico, você acha que o jornal impresso vai existir ou você acha que vai acabar? Infelizmente, eu acho que vai acabar. A não ser que tenha alguma reviravolta, o que não é impossível. Eu, sinceramente, eu acho um milagre a gente, no nosso caso, o Bem Paraná, ainda ter sobrevivido à Gazeta, ao Estado do Paraná, quer dizer, porque nós somos um jornal praticamente independente, nós não fazemos parte de nenhum grupo, né? Com televisão, com rádio, enfim, que isso ajuda também. Eu nunca imaginei nenhuma das hipóteses que a gente seria, junto com a Tribuna, os dois últimos sobreviventes, né, do jornalismo impresso em Curitiba. Nunca imaginei. Sim. No nosso caso, eu acho que o grande mérito é a gente ter feito mudanças muito rápidas, quer dizer, mudanças de formato, mudanças do tipo de notícia. A gente fez uma página central, que é o Bem Rapidinho, que é um resumão com coisas pequenas, como se fosse uma coisa de internet. A gente foi mudando o formato e a nossa fonte de renda, que são, na verdade, editais e balanços. A gente é especialista nisso. Então, isso nos garante uma receita que faz com que a gente sobreviva. Então, eu acho assim, que o fato da gente estar hoje de pé ainda, o impresso, são vários fatores. Há a parte editorial, mas a parte mais importante, que é a financeira, que é a grande dificuldade hoje, né? Quer dizer, hoje a gente tem aí uma tiragem de 10 a 12 mil, que é pouco, e a gente tem no site uma visualização aí de 5 milhões mês. Quer dizer, é muita diferença. Quer dizer, a abrangência do site hoje é muito maior do que o impresso. Mas, no nosso caso, como eu digo, é um case muito específico, né? No nosso caso, agora que a gente está começando a ganhar dinheiro com o site, que também é uma dificuldade imensa diante de Google, enfim, Facebook. Muitos sites criados hoje por hoje. É muito difícil você viabilizar financeiramente hoje um site. Eu acho impressionante. Você tem uma abrangência muito grande e mesmo você continua com a mesma dificuldade que o impresso tinha, né? Ou seja, comercializar notícias é uma tarefa muito difícil. É muito difícil, seja qual segmento for, assim. Então, exige um trabalho muito grande da parte comercial e a gente vê a mesma dificuldade, assim, né? Então, no nosso caso, como eu digo, a gente tem esse case específico, né? Que foi essa mudança rápida de formato. Por a gente ser pequeno, isso é muito fácil, quer dizer, a empresa sempre deu pra gente liberdade total para experimentar. Para se adequar, né? Então, assim, a gente é meio que laboratório. Eu brinco assim, a gente é um laboratório. A direção sempre deixou a gente... vamos mudar o formato, vamos mudar o nome. Tem uma coisa bem interessante nessa história, porque a gente se chamava Jornal do Estado. E quando foi pra gente criar o site, criou um site Jornal do Estado, só que Jornal do Estado na internet não diz nada sobre nada, né? Que Estado?
E aí a gente falou, não, temos que mudar o nome do site. E aí a gente colocou Bem Paraná. Então a gente tinha o Jornal do Estado, que era o nosso impresso, e o Bem Paraná. Chegou num momento ali que ficou estranho você ter os veículos com nomes diferentes. E eu acho que foi a primeira vez, e talvez o primeiro case no Brasil, não sei, que a gente pegou e mudou o nome do jornal, que era muito mais tradicional, desde 1983, para Bem Paraná, porque o nome Bem Paraná funcionava muito bem na internet. E Jornal do Estado era uma coisa... E confundia com o Estado de São Paulo. Sim. Na época que tinha o Estado do Paraná. Era um nome que também confundia com o Estado do Paraná. E aí a gente mudou esse nome para Bem Paraná. Que eu acho bem marcante também. Que é muito mais marcante e funcionou. Na época teve muita gente que... A velha guarda achou que a gente tava maluco, assim, tipo... E a primeira vez que eu falei para os meus pais, eu falei, eu acho que a gente tem que mudar o nome do jornal para Bem Paraná. Meu Deus, mas esse nome já tá, sei lá, 30 anos, mais de 30 anos. Mas a gente quer sobreviver, a gente precisa mudar. Sim. Então, nesse ponto, a direção sempre foi muito aberta. Se te convence, não, vamos mudar. E deu certo. Então, assim, essa é uma vantagem que a gente tem de ser uma empresa pequena e de ter essa característica de laboratório. A gente pode experimentar muito, assim. Sim. Acho que esse é um dos diferencial. motivos, um referencial de a gente ainda estar bem e ter um impresso, né? Agora tem um site super... E agora investindo nos podcasts e videocasts também, foi mais ou menos nisso. Vamos experimentar, quanto é o investimento? Não, vamos fazer, vamos ver o que dá, vamos tentar. E assim a gente foi fazendo um caminho de sucessos. Teve algumas experiências, claro, no meio do caminho que a gente vai vendo que não dá certo e vai soltando, mas boa parte delas deu certo. Então acho que isso é legal, essa inovação, assim... que é uma característica que a direção deixa a gente inovar, deixa a gente experimentar. Né? É que às vezes eu acho que hoje em dia muitas coisas são tipo... Tem muita coisa na internet. Então eu acho que é tudo sobre tentativa e erro. Então, tipo, não tem muito... Mas eu, tipo... Por exemplo, mas eu também diria que às vezes é um dilema, tipo, no próprio jornal impresso. Eu tava pensando aqui agora... sobre como é um dilema você tentar adequar ao tempo de hoje uma coisa que tipo tem um público direcionado muito mais para as pessoas mais velhas. Então, tipo, você adequar uma coisa, tipo, ser mais rápido, entregar mais informação em menos tempo, às vezes, tipo, pessoas mais velhas acabam não acompanhando. A gente não tem uma pesquisa, mas com certeza, assim, o público... 90% do público do impresso é acima de 45, 50 anos, ou mais até, eu diria. Eu acho que é acima de 50, 60 anos, assim. Tanto que os leitores que ligam, que você fala, eu vi aqui no jornal, você já vê pela voz que é alguém mais velho, assim, sabe? Mas, Jo, não sei se pode chamar de Jo. Jo, obrigado por ter recebido a gente aqui. Obrigado por ajudar a gente no nosso trabalho. Obrigada a vocês. O Henrique Cabral, o Leonardo que tá gravando e a Ingrid. A gente agradece muito. Muito mesmo. Obrigado por ter recebido a gente aqui no Bem Paraná, no estúdio. Então... Obrigada a vocês. Boa sorte. Não desistam. Não vamos.